A Alfinetada Cinema está de volta hoje para comentar sobre o filme História de um Casamento aí da a produção Netflix, que teve 6 indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme, vai competir com Coringa e com Parasita, inclusive. E eu quero abordar 2 pontos a partir desse filme, né? Usar o filme para falar sobre 2 pontos que eu acho extremamente importantes. Um deles é o próprio machismo, que acredito que mesmo que de maneira diluída é o tema central abordado nesse filme, e falar um pouco sobre a diferença da abordagem feita nas novelas e a abordagem feita no cinema. Eu acho isso bastante interessante também. A novela é uma produção artística que é muito massacrada pelo pessoal metido intelectual, metido a cult, né? Você assiste novela, rapaz? Você, pelo amor de Deus, não acredito que você assiste novela. Você é ignorante. Eu não acho que quem assiste novela é ignorante, assim como eu não acho que quem escuta funk é ignorante. Eu não acho que quem assiste filme do Adam Sandler, por exemplo, é ignorante. Agora acontece o seguinte, é necessário fazer algumas distinções. Eu acho que conhecer arte é ter repertório e é entender a proposta de cada produção artística. A novela, ela tem a perspectiva, ela tem a intenção de gerar um entretenimento mais fácil, mais rápido, né? E por conta disso, eles trabalham temas polêmicos através de caricaturas. Então, por exemplo, se uma novela quiser abordar o tema de machismo, ela vai fazer da seguinte forma, muito provavelmente. Vai botar um cara extremamente escroto, que bate na mulher, que esculhamba a mulher, que é machista assim ao extremo, sabe? Porque é isso que gera um entretenimento mais fácil, assim, é isso que gera a polêmica, que gera a necessidade de você assistir o capítulo seguinte e tal, enfim. Só que isso tem um probleminha. Um probleminha não, é um problema grave se as pessoas não souberem reconhecer de que maneira é que aquela obra ali está tentando se comunicar com ela. Que é o seguinte, o sujeito que é mais ou menos machista, quando ele olha aquele personagem, vê o cara batendo na mulher, vê o cara fazendo um monte de merda, ele não se enxerga naquele personagem. E por não se enxergar naquele personagem, ele acha que ele não é machista. Ah, eu não bato na minha mulher, eu não faço isso aí de proibir minha mulher de andar com roupa curta, essas maluquices que ele faz eu não faço, então eu não sou machista, eu sou um cara puta legal, sabe? Porra, como eu sou legal. Isso é um problema. Porque assim, o machismo ele tá muito diluído nas relações, e se não tiver estímulos para que a pessoa enxergue o seu próprio machismo, ela não vai enxergar. Então eu enxergo um certo problema, entre aspas, na novela. Não é um problema, porque é uma característica da novela, mas pelo fato das pessoas não estarem treinadas a identificar esse tipo de coisa, isso se torna um problema. E é aí que vem a diferença em relação ao cinema. Muitos filmes têm uma perspectiva de entretenimento parecido com o das novelas, para ficar mais fácil de identificar, por exemplo, o filme da Sessão da Tarde, né? É um entretenimento mais rápido, mais fácil, muito próximo daquilo que as novelas apresentam. Mas outros filmes não. É o caso de História de um Casamento. Se você pega o cinema, por exemplo, se você pega os filmes de Almodóvar, né? É uma proposta artística, é algo que propõe uma profundidade maior, um envolvimento maior do telespectador com o filme. É uma proposta artística um pouco mais profunda, bem mais profunda na verdade. Enfim, esse é o caso do filme História de um Casamento. E o mais interessante de tudo então é que o tema do machismo não foi abordado de maneira caricata pelo filme. O filme conta a história de um processo de divórcio, e o Charlie é o personagem principal, que foi protagonizado pelo Adam Driver, inclusive uma excelente atuação, destacável atuação, não só dele, mas também da Scarlett Johansson, que fez a esposa dele. Enfim, conta a história desse processo de divórcio, e a própria personagem da Scarlett, né, que é a mulher que está passando por esse processo, ela diz que ele não é um cara gente ruim. Ele é uma ótima pessoa, um ótimo pai e tal, tem várias qualidades enquanto marido, inclusive. Assim, ele é dono de uma companhia de teatro e ela é uma atriz que está ficando meio que no ostracismo, né? Isso que desencadeou assim, um sofrimento e tal, que impulsionou de certa forma um processo de divórcio. E ela conta que durante o casamento ela acabou ficando mais fazendo um papel de esposa, de mãe, e o lado artístico dela, o lado profissional dela foi deixado um pouco de lado, né?
ela ficou meio que sendo coadjuvante da relação. Ela tem uma parte que ela fala assim que a casa foi montada, mas nada foi pelo gosto dela, foi tudo pelo gosto dele e tal. Ela foi virando coadjuvante na vida, vamos dizer assim, por conta do casamento. E isso é uma relação machista, né? Essa coisa da mulher virar sombra do homem. E o mais interessante é que o filme mostra isso, só que não de uma maneira caricata, escrota e tal, de uma maneira bastante sutil. O próprio Charlie meio que não percebe que ele estava sendo machista, ao tratar como se ela fosse uma sombra dele, ao meio que desprezar o lado profissional, o lado artístico dela. E não entender que ela tem uma identidade, que ela tem uma personalidade fora do casamento. Ela não é apenas esposa e mãe, ela é uma artista. Ela era uma artista quando conheceu ele e ela queria continuar sendo uma artista e ter sua própria identidade. E isso é bastante interessante em dois aspectos. Primeiro, pela sutileza, né? O próprio homem às vezes não percebe que está sendo machista. E a própria mulher muitas vezes não percebe que ela está sendo vítima de um machismo, porque o processo ele é muito sutil e ele vem em doses homeopáticas ali no cotidiano. E o filme abordou isso muito bem. Se fosse uma novela, não daria para abordar isso daquela forma. Seria quase impossível fazer daquela forma em uma novela. Só mesmo no cinema, sabe? Até numa série, talvez numa série sim, mas até numa série seria um pouco complicado, porque ficaria um pouco monótono e as pessoas não assistiriam os capítulos subsequentes, né? Eu acho que essa é a grandeza do cinema, sabe? Essa é a peculiaridade do cinema. O cinema nos oferece isso. Essa é a primeira parte interessante. E a segunda delas é entender que quando a gente diz que a mulher precisa trabalhar, não é simplesmente por uma questão financeira. Muitos homens não gostam quando a mulher diz que quer trabalhar, principalmente quando o cara é rico, sabe? Eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu compro o que você quiser, você não precisa de dinheiro, você pode ficar aqui sendo mãe e esposa aqui, que eu banco tudo para você, não tem necessidade. Só que em nossa sociedade capitalista, a identidade da pessoa está muito relacionada ao seu trabalho. Não necessariamente, mas na maioria das vezes a identidade da pessoa está relacionada ao seu trabalho. Se a pessoa não trabalha, né? Se uma mulher não trabalha e ela é só mãe e esposa, ela vai ser conhecida na sociedade como uma mulher que é esposa de fulano. Quem é fulano? Ela é esposa de não sei quem. Ela não vai ter a sua identidade. Então, às vezes às vezes não. A mulher precisa ter a sua identidade profissional para ela ter sua identidade como mulher. Mesmo que monetariamente isso não tenha relevância nenhuma. Vamos dizer que o cara ganha aí 80 mil por mês e a mulher ganha 2 mil. Financeiramente não vai ter relevância nenhuma. Só que ela precisa ter aquela identidade. Quem é ela? Ela é uma fisioterapeuta. Sabe? Ela é, uma psicóloga. Ela é uma enfermeira. É assim que ela vai ser referenciada na sociedade. Ela vai ter a sua identidade, as suas relações fora do casamento. Fora do ambiente do lar. É por isso que então, assim, eu acho interessante essa abordagem que o filme faz para mostrar que o trabalho, o lado profissional, ele é importante não apenas do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista do ganho de autonomia do indivíduo. E quando se trata de machismo, então, isso se torna mais importante ainda, sabe? Então é isso que eu queria abordar sobre o filme. Enfim, compartilhem o vídeo se vocês gostaram, clica no sino para receber as notificações, inscreva-se no canal, beleza?